Fala galera, estamos de volta, canal Aposta Tripla no ar, nessa terça-feira, 7 de fevereiro. Então estamos aí para mais um dia de análise e palpites. Então temos a semifinal do Mundial, né? Jogo do Mengão e mais 5 jogos no dia de hoje. Então tá eu e meu amigo Thiago Donelis. Como é que estamos aí, Donelis? Tudo tranquilo, né? Vambora aí. Mais um dia de volta e depois um diazinho de férias, né? Então vamos direto para as análises, sem muita frescura. Mas antes já pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal que não é inscrito e ativar o sininho com todas as notificações. E vambora começar direto com o jogo da DFB Pokal. Sandhausen contra Freiburg. A gente vê que só teve, nos últimos 3 anos, teve apenas um amistoso, que foi 1-1, né? Porque que o Sandhausen está na segunda divisão e o Freiburg está na primeira, né? A gente vê a race das duas equipes, né? Não são duas races que chamam muita atenção, né? A race do Sandhausen, muito ruim aqui, né? Jogando a segunda divisão, ele tá na parte de baixo da tabela ali, né? Então não faz nenhuma campanha boa nem na segunda divisão aqui do campeonato alemão. E já o Freiburg aqui já tá com, apesar dessa race estar mais oscilante aqui, né? Ele tá fazendo uma campanha interessante sim na Bundesliga. Vamos para mais dados desse jogo. A gente vê aqui que o Sandhausen marcou em 8 das últimas 10, concedeu em 8 das últimas 10, concedeu 2 ou mais gols em 7 das últimas 10, né? Então um dado interessante também, uma equipe que tem uma defesa aí que sofre muitos gols. Over 2,5 das últimas 4 e over 0,5 HT em 8 das últimas 10. Já o Freiburg marcou em 9 das últimas 10, concedeu nas últimas 6. Então, aí, se ele marcou em 9, concedeu nas 6, então 6 delas foram ambas, né? Over 1,5 em 10 e 0,5 HT em 8. A gente vê uma média de gols das duas equipes bem interessante, né? 13,60 e 13,50 aqui para o Freiburg. Né? A média de gols do Sandhausen aqui, mais de 2 gols sofridos por jogo. Então a defesa do Sandhausen é uma defesa bem fraca, né? A gente vê que o 0,5 HT, que é 80% para as duas equipes, o 1,5 80% e 100%, né? O 2,5 já não tá tão interessante, né? Mas para quem for buscar pelo menos 2 gols nesse jogo, cara, vejo muito valor aqui. São duas equipes com uma média de gols altíssima, né? E se a gente for filtrar aqui somente no campeonato, né? Somente na DFB Pokal, cara, aí a média do Sandhausen vai lá para cima, né? 100% aqui o 0,5 HT para as duas equipes, o 1,5 100% e o 2,5 de Sandhausen também 100%. Então, cara, para esse jogo aí tem que vir buscar aí, meu, gols, né? Tem muito que inventar e também tentar trabalhar alguma coisa aqui no trade a favor da equipe do Freiburg. Porque, cara, uma equipe da primeira divisão que faz uma boa campanha, tá ali brigando na parte de cima da tabela, contra uma equipe aí da segunda divisão, na parte de baixo da tabela ali. Então, aqui, cara, para mim, um confronto bem disparelho e uma odd até bem interessante aqui pro Freiburg, para se trabalhar aqui, uma odd de 1,5. Então, aí mesmo jogando fora de casa, eu venho sim tentar buscar aí. A gente sabe que é complicado, né? Na Alemanha, match odds aí, muito louco os jogos. Mas, cara, aqui para mim a diferença de qualidade das equipes é muito grande, né? Então dá sim para se trabalhar esse back, a equipe do Freiburg, e ficar de olho em gols, né? Também aí, como se tratando de Copa, né? Quem levar um gol aí vai ter que se jogar, porque senão vai ser eliminado. Então esse 2,5 também para mim me chama muita atenção. Já minha entrada pré, pessoal, vou fazer aquela clássica que a gente tem feito aí e estamos no resultado interessante na Bundes, né? Vamos usar também aqui na DFB Pokal, que seria um mais de 1,5 gols na partida, um gol no primeiro tempo, né, de qualquer equipe, e um dupla chance para a equipe do Freiburg. Vamos confiar aí na superioridade da equipe do Freiburg, que não vai perder essa partida. Então, acho que é uma entrada bem segura, cara. E meu placar para esse jogo, 3-1 para a equipe do Freiburg. Fechou então, 3-1 para o Freiburg. Então, tentar buscar aqueles golzinhos, como de praxe, né, lá na Alemanha. Vamos agora para o jogo do Mengão, né?
semifinal do Mundial. Então aí Flamengo e então não teve confronto nos últimos 3 anos, né? O confronto que teve foi em 2019, no Mundial também, o Flamengo venceu por 3-1. Então a gente vê que, pegar o recorte aqui desse ano, né? O Flamengo aqui tem 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota, que foi aquele jogo contra o Palmeiras, né? Supercopa do Brasil. E o Al-Hilal aqui é um time, nos seus campeonatos, lá nossa liga é um time bom, né? Time bom aí. Então, não tem muito o que falar. Conhecidos aí que o pessoal mais que jogou aqui no Brasil, né? Tem o Michael e o Cuéllar, né? Volante, que jogou no próprio Flamengo. Vamos para mais dados aqui das duas equipes nos últimos 10 jogos. Aqui o Flamengo marcou em 8, o Al-Hilal aqui marcou em 9, não perdeu em 9, under 3,5 nas últimas 6, over em 8. Então o Flamengo aí, nos últimos 10 jogos, faz 1,80 gols, sofre mais de 1, uma média de quase 3. O Al-Hilal faz também 1,80, sofre aproximadamente 2,70. Então números aqui, 0,5 HT 670%, aqui 1,5 60 e 80. Vamos para as odds, gurizada. Flamengo 1,45, Al-Hilal 7,20. Então, não tem muito o que fazer, né? Acho que dá para a gente tentar buscar um back, a equipe do Flamengo. Tá um pouco esmagado, né? Mas tem que levar para o live aí, ver se o Flamengo vai se impor, né? Vai se impor ali com posse de bola ofensiva, marcação, pressão, não deixar o Al-Hilal sair jogando, né? Tomar cuidado ali se o Al-Hilal tiver vindo nos contra-ataques, né? Tiver respondendo bem, dá para ficar de olho em gols, né? Acho que o mercado aqui entende que vai ser um jogo um pouco mais over também. O 2,5 está 1,68. Então acredito que vai ser um jogo movimentado também, porque como o Al-Hilal não é uma equipe boa, eu acredito também que pode ser que ela venha puxar uns contra-ataques, o Michael, todos conhecem, né? Então é um jogador muito rápido. Então tem que ficar de olho, né? Nesses contra-ataques aí. A defesa do Flamengo também não é muito confiável, né? Mas vamos para a minha aposta, então, para esse jogo. Mesmo assim, acredito numa vitória do Mengão. Flamengo para vencer, over 1,5 gols, 1,65. E o meu palpite, meu placar, vamos repetir o resultado de 2019, 3-1 Mengão. Perfeito, tá aí a análise do dia para esse jogão do Mengão, né? Vai ter todo mundo aí, uns torcer, outros secar, né? Mas vamos aí, quem pegar a aposta vai torcer pro Mengão, né? Não tem o que fazer, né? Vamos lá com o Mengão para esse Mundial. Então vamos tocar ficha aqui, vamos para o nosso terceiro jogo do dia, Salernitana e Juventus pela Série A Team, né? Pelo campeonato italiano. A gente vê aqui o histórico de confrontos, um empatezinho e 2 vitórias da Juve. E aqui a race das duas equipes, né? A Juventus vem com uma race bem boa, né? Apenas 2 derrotas, um empate e 7 vitórias, né? Race interessantíssima, venceu aqui na Copa aqui, a Lazio no final de semana jogou bem. A Lazio também vem num momento interessante. E aqui a Salernitana com uma race simplesmente horrível, né? 7 derrotas, uma vitória e 2 empates. Então, cara, são momentos opostos. A gente sabe aí que a Juventus, a gente olha aqui na tabela, a Juventus perdeu 15 pontos no tribunal, né? Então, cara, até no próximo jogo, no jogo depois da punição, acabou perdendo, né? Acho que a equipe sentiu, né? Tava lá disputando a ponta, a vice-liderança e, cai lá para baixo, né? Realmente é complicado, né? A Juventus sempre fazendo cagada aí fora do campo aí levando punição e aí agora tá aí praticamente disputando o rebaixamento, né? Então vai ser tipo que um confronto direto para se afastar da zona, né? Que loucura, que situação que a Juventus se enfiou, né? Então, cara, aqui, apesar da proximidade da tabela, aquilo que eu falei, né? Perderam 15 pontos. A Juventus tem tudo aí para vencer a equipe da Salernitana, que está num momento terrível, né? Um momento terrível. A gente vê a race das equipes da Salernitana jogando em casa. Até conseguiu 3 vitórias aqui, mas uma campanha muito ruim, né? Com 3 empates, 3 derrotas também. E já a Juventus fora de casa,
começou pior aqui, né, com 2 empates e 2 derrotas, conseguiu emendar aqui 4 vitórias seguidas de 1-0, né. Detalhe que a Juventus é bem under, né, a gente vê aqui muitos jogos 1-0, 2-0, 0-0, então bem under a equipe da Juventus. E a equipe da Salernitana até tem alguns jogos, ambos marcam aqui, mas se for ver, nenhum jogo teve mais de 4 gols, né. Todos os jogos que ela teve em casa é tudo com 3 gols, alguns com 4, mas nem com mais de 4. E a Juventus teve só esse joguinho aqui que tomou 5-1, né, esse último jogo fora de casa contra a Napoli, que a Napoli também é muito forte, né, tá numa temporada fenomenal. A gente vê mais dados desse jogo, que a Salernitana marcou em 8 das últimas 10, concedeu nas últimas 9, concedeu no primeiro tempo nas últimas 9, over 1,5 nas últimas 9, over 0,5 HT nas últimas 9. E já a Juve marcou em 9, não perdeu em 8, under 13,5 em 8, e ambas marcam não em 7, né? Juventus é uma equipe que leva poucos gols, né? Então, por isso que é bem under, né? E assim ambos marcam, é difícil de entrar. E aqui a gente vê a média de gols, né? Esse aqui é da Salernitana jogando em casa e da Juventus jogando fora. A gente vê que a Juventus jogando fora também marca pouquíssimos gols, né? Menos de um gol marcado por jogo, e sofre a minha média de um golzinho por jogo. E a Salernitana é um pouco mais de um gol feito, um pouco mais de um gol sofrido. Então são equipes realmente abaixo da média, né? A Salernitana até tem um número interessante aqui de 0,5 HT e 1,5, mas a Juve aqui 33%, 1,5, 33 também, 2,5, então, meu Deus, 11%, e o under 89%, né, do under 3,5 e da Salernitana 70. Então, cara, para esse jogo que eu não espero muitos gols, né, principalmente pela equipe da Juventus, né, que ela faz o jogo ficar under, né, apesar da Salernitana ser um pouquinho mais over que a Juve, eu acredito num jogo mais truncado aqui. Então, para o mercado de gols, eu sinceramente vou ficar de fora, né? Até a odd está bem alta aqui do 2,5, mas eu vou aqui para esse jogo buscar esse back a equipe da Juventus no trade. Para mim tem muito valor esse 1,60. A equipe da Juventus é infinitamente superior à equipe da Salernitana, e mesmo que a equipe da Juventus aí tenha broxado aí no campeonato, né? Cara, eles vão ter que pontuar porque senão é capaz de cair, né? Então não tem o que inventar, cara. Tem que pontuar aí para colocar o time numa situação melhor aí no campeonato e se afastar aí dessa zona aí, né? Tá chegando perto aí da zona do rebaixamento. Já a minha entrada pré, pessoal, eu fiz criar aposta aqui bem na cautela, baseado nos dados que a gente coletou ali, né, nas partidas das duas equipes. Vamos pegar aqui um dupla chance para a equipe da Juventus, né? A Salernitana tem alguns empates em casa, a Juventus também tem alguns empates fora. E como eu acredito na superioridade da Juventus, vamos com essa defesa nesse dupla chance. Com mais de 0,5 gols, que apesar da Juventus ser bem under, todos os jogos só teve um 0-0, né? O resto tudo teve um golzinho. E os da Salernitana todos tiveram gols. Então, um golzinho no jogo e menos de 4,5. Então, bateu aqui em todos os jogos da Salernitana, né? Nenhum jogo teve mais de 4 gols, e da Juventus somente o último aí teve mais de 4,5 gols. Então acho que fica bem seguro. E eu, para dar um up na odd aqui, eu peguei ambas as equipes que recebem cartão. Eu dei uma olhada no histórico ali dos confrontos. Nos últimos 5 jogos da Salernitana com a Juventus, tivemos cartões para as duas equipes, né? E até foi, acho que foi no último ou no penúltimo, tivemos até 3 expulsões. Então, cara, geralmente jogos quentes aí com muitos cartões. Então vamos esperar aí esse jogo quente, porém com poucos gols. Então, meu placar para esse jogo, 1-0 para a equipe da Juventus. Fechou então, 1-0 para a Juventus e segue o baile. Vamos agora voltar para o DFB Pokal. Jogão, né? Esperamos ser um jogão aí. Frankfurt contra o líder aí da Bundes 2, o Darmstadt 98. Então a gente vê que o Frankfurt, quando voltou aqui, né, tem 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates, né?
empatou com duas equipes aqui da parte de cima da tabela da Bundes 1, né? Então, o Bayer e o Freiburg. E o Darmstadt aqui, ele é líder da Bundes 2, né? Vinha muito bem aí antes da parada, fez seus amistosos, aproveitou muito bem também. Fez aqui 4 amistosos, então venceu 3, empatou 1, e quando voltou na Bundes 2 ali, voltou com 2 vitórias também, 2-0 e 4-0. Tá? Vamos para mais dados aqui do Frankfurt. Marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 8, concedeu em 8, over 1,5 nas últimas 10, 0,5 HT nas últimas 10, né? Então, o Darmstadt que marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, e under 3,5 em 9, né? Peguei aqui uma média dos últimos 10 jogos, dos clubes jogando, o Frankfurt jogando em casa e o Darmstadt jogando fora. Então, a gente tem uma média de 3,60 para o Frankfurt e 2,50 para o Darmstadt. Então, o Frankfurt faz 2,60, né? O Darmstadt faz 2. Então, são dois excelentes ataques, né? Duas equipes que procuram o gol. E a gente vê aqui que o Frankfurt é 100% 0,5 HT, 100% 1,5, 100% 2,5, só que o under 3,5 é 80%. Então, normalmente, costuma sair 3 gols nos jogos do Frankfurt aí jogando em casa, né? Já o Darmstadt, o 0,5 é um pouco, é meio a meio, né? 50%. Do 1,5, 75%, 2,5, 50% também. Vamos para as odds. Então, a gente tem aqui um Frankfurt a 1,53. Então, tentar ver se o Frankfurt vai dar aquele padrão de back, né? Se vai conseguir manter a posse de bola ofensiva lá, manter aquela marcação-pressão. E tem que ver se o Darmstadt vai estar aproveitando os contra-ataques, né? Se ele estiver aproveitando os contra-ataques, daí é melhor se jogar no mercado de gols, né? A gente vê que o mercado está precificado bem over, né? O 2,5 está 1,67. Então é levar para o live aí, acho que esse 2,5 aí tem valor aí, levar para o live ali. Então, se tiver um jogo bem parelho e uma trocação pura, como é os jogos do campeonato alemão em si, né? Então, acho que tem muito valor buscar esse 2,5 no ao vivo. E já minha entrada pré, peguei aqui aquele nosso padrão, né? Da Bundes, 0,5 HT, 1,5 gols e o dupla chance para a equipe do Frankfurt. Então, é uma equipe melhor tecnicamente, né? Frankfurt aí que briga ali na parte de cima da tabela da Bundes 1. Então, vai pegar a boa equipe do Darmstadt aí, que é o líder da Bundes 2. E meu palpite, meu placar, vamos num 3-2 Frankfurt. Perfeito. É o jogo do brabo, né? Não adianta. E falando em brabo, né? Vamos pro nosso xodó aqui, né? O brabíssimo Burnley, né? Vai pegar aí sei lá como é que se fala isso, Ipswich. Vamos lá É o pela FA espirro. Cup. É o espirro. O saúde aqui, já contra o espirro, pessoal. Desculpa aí, nossa pronúncia aí não é das melhores. O importante é o green. Pela FA Cup. A gente vê aqui que já teve um confronto, né? Que foi empate, né? E por isso agora esse novo jogo, né? Então aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Pô, o Burnley com uma race fenomenal, né? Só apenas esse empatezinho contra o Espirro e perdeu aqui simplesmente pro Brabo United, né? De resto aqui vem atropelando, galera. E aqui quem seguiu aí as tips dos guri, a gente mandou cara, empate anula a gente mandou nesse jogo. Empate anula do Burnley a 2. Cara, o pessoal é maluco, né, meu? Empate anula do Burnley a 2 aqui, meteu simplesmente 3-0. Então, cara, a gente vem pegando direto aí, meu. Tips do Burnley aí. E, cara, é só green, meu. Impressionante. É o brabo, ganha de todo mundo. E vai pegar aí o Espirro aí que não tá nada bem aí, né? Apenas 3 vitórias, muitos empates, né? Então, cara, uma campanha bem fraca, né? E sem contar que esse P-Switch aqui é da terceira divisão, né? Pô, uma divisão ainda abaixo da divisão do Burnley. Então, cara, que não tem. É outro patamar, né? O Burnley é líder disparado da segunda divisão, vai subir tranquilo, né, para a primeira. E aqui para o Switch aí fazendo uma campanha bem abaixo, hein, na terceira, né?
mais dados desse jogo, a gente vê que são equipes com médias bem medianas de gols, né? 2,60 as duas aí, as duas equipes, com uma média de gols feitos até quase 2 pro Burnley e 1,70 pro Ipswich. Cara, aqui não tem nada muito assim que chame, olha essa coisa boa, né? Mais chama atenção, meu ponto de vista, seria 1,5, né? Buscar aí 2 golzinhos na partida e até mesmo o under 13,5. Mas sinceramente, cara, são números muito parelhos, tudo aqui, né? Então, questão de gols, cara, eu vou ficar de fora. Cara, pro trade para essa partida, eu com certeza venho para esse jogo buscar esse back equipe do Burnley, jogando em casa, pô, uma odd de 1,84, 1,85 aqui, simplesmente pro brabo, e vai pegar um time da terceira divisão. Cara, aqui para mim tem muito valor, e é o que eu venho buscar no trade, essa vitória aqui no primeiro tempo. Já minha entrada pré, não vou inventar moda e casar com gols, que até é interessante ali o e-mail, como eu falei, né? O menos 3,5 também tem números legais. Mas, cara, vamos pegar essa vitória aqui, meu. O time ganhou simplesmente 8 das últimas 10 aí. Só empatou com o próprio Ipswich aí e uma derrotinha pro United. Então, cara, jogando em casa, e tem tudo para ganhar da equipe do Ipswich e fazer uma campanha ruim, como eu citei antes, né, na terceira divisão. E o meu placar para esse jogo, pessoal, 2-0 Burnley e esquece. Tá aí então 2-0 Burnley, o brabo, né, da Championship. Vamos para o jogo agora do Nova Iguaçu e do Vasco da Grana. Vascão aí, todo poderoso, né? Te vê aqui o confronto nos últimos 3 anos, né? Uma vitória do Vasco, um empate entre as equipes. E aqui vamos pegar um recorte aqui, né? Quando voltou aí essa temporada. Então nós temos aqui 6 jogos do Volta Redonda. Teve 3 empates, 2 derrotas e uma vitória, né? Que do Flamengo tomou 5-0 e aqui contra o Audax Rio 1-1 aqui, os jogos com no mínimo 2 gols aí. Já o Vasco, né, que fez uma intertemporada lá nos Estados Unidos, jogou contra o River e contra o Inter Miami, né? Tem aqui em 7 jogos, tem 3 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. O Vasco, os jogos do Vasco movimentados também, no mínimo 2 gols, né? Por partida aí só a estreia contra o Madureira que foi 0-0, de restante no mínimo 2 gols. Vamos para mais dados. Nova Iguaçu under 3,69. Já o Vasco marcou em 9, não perdeu em 8. Over 1,5 em 8, under 3,5 em 8. Né? Aqui a gente tem no campeonato aqui no Carioca, né? O Nova Iguaçu com uma média de 1,5 gol por jogo. Um ataque muito fraco, né? Faz 0,33 por jogo e tomou 1,17. Já o Vasco faz quase 2 por jogo e toma um pouquinho mais de meio gol por jogo, dá uma média de 2,40. Então, Nova Iguaçu, bem ruim para se trabalhar gols, né? A favor dele. Já o Vasco aqui, o 0,5 HT, 1,5, 80%, 2,5, pouco menos, né? 40%. Vamos para as odds. Vasco a 1,47, Nova Iguaçu a 5,40. Então, eu acho uma odd muito baixa, né, para se trabalhar a favor da equipe do Vasco aí. Então, campeonatos estaduais aí é complicado também da gente ver valor, né, nesse tipo de odd. Eu levaria esse jogo para o ao vivo para tentar buscar 2 gols, né, 1,5. Já tá uma odd aqui 1,44. Então tá interessante aí esperar o jogo começar, né? Ali pelos 30 minutos ali, essa odd já vai estar bem boa, está por volta de 2. Então, cara, acho bem interessante trabalhar esse 1,5 aí. Tendo em vista aí que às vezes nos estaduais, aí, esse início de campeonato, ainda as equipes oscilam bastante. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um over 2 asiático. Então, se sair apenas 2 gols, nossa aposta é devolvida, a gente já não perde. E o meu palpite, meu placar, vamos num 3-0 Vasco. Perfeito, é o Vascão. Não adianta, gurizada. Então agora vamos para nossa tripla, né? Nossa famosa tripla aqui do canal. Vamos pegar aqui no joguinho da Salernitana e Juventus, um empate anula para a equipe da Juve. Joguinho do Burnley e Ipswich,
Vamos pegar aqui para o Burnley se classificar. E o joguinho do Flamengo e Al Hilal. Vamos pegar para o Flamengo se classificar. Nossa tripla aqui fechou com uma odd de 2,10. Excelente odd, hein, gurizada? Tá, então 2,10 para essa terça-feira aí, uma triplinha de muito valor. Então vamos agora para o nosso parceiro BetGreen, pessoal que gosta daquela big odd, né? Daquela múltipla dos nossos jogos. Então aqui a gente tem o Flamengo e Al Hilal. Flamengo para vencer. Frankfurt e Darmstadt over 2,5. Nova Iguaçu e Vasco. Vamos pegar o over 1,5. O Sandhausen e Freiburg. Vamos pegar o over 2,5. Burnley e o Spirro, né? Vamos pegar aqui o Burnley para vencer. E a Salernitana e a Juventus. Vamos pegar a Juventus para vencer, gurizada. E aqui casando 10 pilinha aí, dá uma odd aqui de 15,98, então dá um retorno de 159,80. Então tem muito valor aí, pessoal que gosta de fazer aquela fezinha. Perfeito, pessoal. Então, essa foi a nossa múltipla, bem interessante, bem analisadinha para vocês. Então, só agradecer a todo mundo que está nos assistindo e agora deixar para vocês a nossa dica top do dia, que é do Brabo. É do Brabo, não adianta, é o Mengão. Então, cara, quem for torcer contra aí, torce no próximo jogo. Esse jogo não adianta, cara. Esse jogo é Mengão aí. Mengão 3-1, como disse o Di. E é isso aí, gurizada. Amanhã tem mais. Um abraço para todo mundo.